corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, frontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar com vocês aí novamente nesse momento devocional. Um momento que nós tiramos apenas para meditar brevemente sobre qualquer assunto que nós desejamos trazer a vocês, que julgamos que é importante nós pensarmos, refletirmos nele, né? E aqui nós não temos a intenção de nos delongar demais e queremos somente trazer um momento devocional, uma reflexão, 2 ou 3 hinos e trazer também uma oração. Se vocês repararam durante o cantar deste hino do Exultantes Te Adoramos, vocês viram a data lá, 24/6 deste ano, né? Na verdade é porque essa devoção já estava preparada e eu queria ter passado ela com vocês no dia 24, na quinta-feira, tá? E aí, infelizmente não deu para nós usarmos o espaço aqui. Aí eu queria fazer ela no domingo à noite e também não consegui porque aí deu falha técnica novamente. Mas eu falei, eu vou levar essa devoção porque eu acho que é importante nós refletirmos sobre ela, sobre o tema, que 117 anos de muitas bênçãos de Deus aí, sobre a IELB, né? Sobre a IELB, nós comemoramos 117 anos de trabalho aqui no Brasil. E sempre é um motivo para nós louvarmos e engrandecermos o nosso Deus, que é vivo, que é poderoso e que vem guiando o seu povo durante cada dia, cada momento da vida. Deus sempre esteve presente na vida de todo o povo, desde Adão e Eva. Deus nunca desamparou o povo, sempre foi o povo que, por decisão própria, resolveu se afastar de Deus. Então nós queremos nesta noite refletir e até eu trago para vocês aqueles dados que foram enviados. Eu penso que até vocês receberam no celular de vocês aqueles dados e falar sobre eles que foram mandados aí a respeito da IELB, né? E eu quero lembrar eles de novo e assim lembrar de alguns fatos importantes ao longo deste trabalho da nossa IELB no Brasil. Portanto, nós queremos invocar a presença do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos então para o próximo hino, que é um hino que também, para mim, faz muita diferença em nós trazermos ele, que é o Ide Consolai o meu povo, e é esse o clamor do nosso Deus, né? Que Deus quer que o povo dele proclame o consolo
a todos os povos. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus, aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus, a Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação do Senhor. A voz ouvi e um caminho a ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecado, em sua graça confiai, revestidos de humildade, em seu reino assim pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-lo o mundo inteiro, eis a voz do mensageiro. Pensemos esse texto aí de Isaías, capítulo 40, versículos 1 a 8, Ide consolai o meu povo. Estas foram as palavras do nosso Deus, através do profeta Isaías. E Deus continua enviando seus profetas, seus mensageiros, Deus continua enviando cristãos, o seu povo, a todos os lugares do mundo para consolar, para animar o coração do povo. Queridos irmãos, peguei aqui o texto do Salmo 103, versículos 1 e 2, para nós então introduzirmos os 117 anos de bênçãos aí sobre a IELB. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Que maravilha! É um convite que o próprio salmista faz para a sua alma. Ele está pedindo, bendize, ó minha alma, quer dizer, fale bem, minha alma, do Senhor. Fale bem dele, de tudo que ele fez, bendiga, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em nós, bendiga o nome, ao santo nome do nosso Deus, que é de fato muito poderoso e faz maravilhas em nossa vida. E depois, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A nossa mente, com certeza, ela é muito fraca. Ela é muito fraca. Até dizem que o povo tem uma memória curta, e é fato. O povo tem memória curta. Tem o lado bom da coisa e tem o lado ruim, né? Quando a gente sofre demais, o fato de ter memória curta também muitas vezes nos faz esquecer daquele sofrimento. Nos faz ignorar e passar por cima. Mas por outro lado, de coisas maravilhosas que não deveriam ser esquecidas, esse povo também esquece. Então, olhando para trás hoje, 117 anos da IELB no Brasil,
Quantas bênçãos Deus derramou? Desses 117 anos, quantos anos você está fazendo parte dessa história? 30, 40, 50, 100, 120, enfim, sei lá qual é a idade de cada um, né? De quanto tempo você faz parte da história da IELB? 117 anos. E aí havia naquela mensagem que estava circulando, dizia o seguinte: nesse dia 24 de junho, a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, celebra 117 anos. Louvamos e agradecemos ao bondoso Pai Celestial por todas as bênçãos concedidas ao longo da nossa história. Olha só, aqui ele menciona todas as bênçãos concedidas. Para nossa mente não correr o risco de esquecer algo tão importante e tão marcante na vida da igreja. Senhor, por todas as bênçãos nós louvamos o teu santo nome. E para melhor conhecer a IELB, vejamos um pouco da sua história. A IELB reúne cerca de 250 mil membros em 2.000 locais de cultos presentes em todos os estados brasileiros. 250 mil em torno disso, em torno de 250 mil membros em todo o solo brasileiro. 2.000 locais de cultos. A IELB foi fundada em 1904. A IELB é herdeira da reforma luterana iniciada por Martinho Lutero na Alemanha no século XVI e iniciou seus trabalhos em solo brasileiro em 1900. Então ela foi fundada oficialmente em 1904, mas o trabalho já estava acontecendo desde do ano de 1900. Através de missão da Igreja Luterana Sino de Missouri, dos Estados Unidos. Então, a Igreja dos Estados Unidos olha para o Brasil e diz: ali tem um campo muito bom, ali tem um povo que precisa ser consolado, aqui tem um povo que precisa ouvir a palavra de Deus. E lá dos Estados Unidos de Missouri, então eles mandam o seu pastor para cá. Seguindo o que a Bíblia ensina, seu lema é proclamar Cristo para todos. Então vão alguns dados da IELB. Local de fundação: São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Data desta fundação: 24 de junho de 1904. Hoje conta com 59 distritos, 531 paróquias, 1948 locais, congregações e pontos de pregação ou de missão. 876 pastores, sendo que 638 pastores atuam nas paróquias. Desses 876, nem todos estão atuando nas paróquias, mas somente 638 estão, de fato, à frente de um trabalho paroquial. Seu primeiro presidente foi o pastor missionário Reverendo Carl August Wilhelms Mahler, e também pastor da primeira congregação luterana de Porto Alegre, a Comunidade Cristo. A partir do sul do Brasil e através do trabalho iniciado com os imigrantes europeus, a IELB espalhou-se por todo o país e chegou a todos os estados brasileiros sob o lema Cristo para Todos. A IELB identifica-se com a missão de ser instrumento de Deus na tarefa de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A partir deste lema, a igreja define suas declarações de direção e ela coloca alguns pontos bem importantes. Então, nossa missão, qual é nossa missão como igreja? Proclamar Cristo para todos.
o ato de proclamar é para todas as pessoas. O objetivo da IELB não é dizer nós vamos proclamar somente aos alemães, somente às crianças, somente ao grupo tal, ou para o grupo, outro grupo de pessoas da sociedade nós não vamos proclamar. De fato, a palavra de Deus ela pode ser proclamada para todas as pessoas. Proclamar a palavra de Deus não é pecado. Seja lá para quem for. Seja lá para quem estiver na sua frente e você proclamar essa palavra, você não está pecando, mas você está de fato indo ao encontro daquilo que Jesus, com tanto amor no coração, pediu para todos: ide e pregai o Evangelho. Porque o que salva é o Evangelho. O que salva é o Evangelho e nada mais. Nosso propósito, então, como igreja, compartilhar o Evangelho de Cristo para promover a evangelização e o crescimento espiritual. Aqui nós temos duas coisas para pensar. Nós temos que pensar numa missão interna da nossa igreja, do povo de Deus, dos cristãos luteranos. A igreja precisa se preocupar com o crescimento espiritual dos que já estão, dos que já são povo luterano, o que é fundamental como cristãos nós buscarmos a presença de Deus constantemente na nossa vida para que haja um crescimento espiritual. E ao mesmo tempo precisamos nos preocupar com o crescimento espiritual das outras pessoas. Então são dois campos de atuação. Um é fortalecer aqueles que já temos, que já estão conosco. A outra é levar, é proclamar para os de fora. E aqui encaixa muito bem, nesse sentido, o nosso estudo do PEN de terça-feira. Quando nós falamos e até respondemos: o que salva uma pessoa? É a fé ou são as obras? E eu quero juntamente pensar nessa evangelização e no crescimento espiritual, no testemunho de fé, dizer novamente aquela frase que eu disse na terça, que eu nunca ouvi de ninguém: Deus não precisa das nossas boas obras para ver a nossa fé. Deus não precisa que eu faça alguma coisa para que Ele veja quanta fé eu tenho no meu coração. E assim é com vocês. Deus não precisa que você vá agora, venda teus bens, que você ajude os pobres, que você pregue o Evangelho, para daí Deus dizer assim: agora eu estou vendo que você tem fé. Deus até pode permitir que você seja provado na sua fé, mas Ele já está vendo quanta fé você tem. Ele já está vendo se você está escrito no livro da vida. Agora, Deus não precisa das nossas ações para ver a nossa fé, mas os outros precisam, as pessoas precisam. Assim como nós temos muitas vezes a mania de pensar e até falar das outras pessoas, dizendo que ela é assim, ela precisa ver isso, tal. Mas nós somos assim. Nós precisamos que as pessoas nos mostrem que elas de fato nos amam. Por exemplo, é só um exemplo aqui. A esposa, para mostrar para o marido que ama ele, ela dá presente, ela faz carinho, ela cuida do almoço, ela trata das coisas do marido com carinho. Quer dizer, o amor que ela tem é invisível para o marido, mas ele se torna visível naquilo que a esposa faz. E da mesma forma, o que o marido faz pela esposa. Dizer que ama é fácil, a questão é mostrar. A mesma questão aqui,
promover a evangelização e o crescimento espiritual, sim, nós temos que promover isso. Como igreja nós temos que promover. Então nós temos que proclamar, e nós proclamamos como? Só falando? Sim, falando também. Falando também. Mas nós proclamamos o Evangelho falando e mostrando. É a nossa vida, é aquilo que você prega, que você acredita e que você vai dizer para as pessoas através das suas ações. Então você também proclama o Evangelho. As pessoas talvez nunca vão ouvir a tua voz falando de Deus, mas o teu exemplo vai ajudar no crescimento espiritual. Isso aqui é só para nós pensarmos um pouco que evangelização envolve toda a nossa vida. Envolve toda a nossa vida. E quando eu falo que Deus não precisa das nossas ações para ver quanta fé nós temos, né? Isso é coisa humana, nós seres humanos precisamos ver as coisas. Por isso que nós temos um sacramento. Alguém pergunta, mas por que no batismo tem água? E por que na Santa Ceia tem pão e vinho? Isso é porque o ser humano precisa de algo visível. Não é por causa de Deus, é por causa de nós. É por causa do ser humano. Então, que bacana quando nós conseguimos ver que o ser humano, aquelas pessoas que estão à nossa volta, eles precisam dos nossos exemplos para crescimento espiritual deles também. Aí eles colocam nossos valores, a ação e o amor de Deus através da sua palavra e dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, que trazem perdão, vida e salvação em Cristo. Então ali está o valor, o amor de Deus. E é esse valor que nós queremos levar para as pessoas. É o amor do coração de Deus para o coração daquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E qual é a nossa missão, então? Sermos uma igreja luterana confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas. O que significa ser uma igreja luterana confessional? Na verdade, nós temos confissões de fé. Nós temos artigos de fé. Nós temos a palavra de Deus na qual nós firmamos a nossa fé. E cremos de fato que é a palavra de Deus e por isso nós procuramos a ensinar da melhor maneira. Então uma igreja confessional é uma igreja que olha para a palavra de Deus, prega a palavra de Deus na sua pureza, pelo menos procuramos fazer isso, né? Procuramos pregar a palavra de Deus com toda a sua pureza, tanto de lei como evangelho, levar Cristo ao coração das pessoas, mas também ao mesmo tempo que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Novamente volta aqui a questão daquilo que eu creio tornar visível. Eu vou ao encontro das pessoas. Eu vou em busca daquelas pessoas. Eu levo o trabalho, o Evangelho, no testemunho. Então, como é importante nós refletirmos sobre isso. E aí o texto termina escrevendo o seguinte: parabéns a todos que fazem parte desta linda história. Forte abraço em Cristo. Pastor Rudinei Valdir Mas, que escreveu esse texto. É claro que algumas colocações ali são minhas, não são dele, tá? Quero deixar isso bem claro, para de repente, se não concordarem com alguma afirmação que eu fiz, vocês podem cobrar a mim e não a ele. E aí, como o trabalho subsiste? Como é que o trabalho subsiste agora?
A igreja subsiste por causa dos membros fiéis e consagrados. Isso é uma colocação que estou fazendo. A igreja, ela permanece ativa, ela permanece firme por causa dos membros que são fiéis, que são consagrados. Os pastores sozinhos não iam conseguir manter um trabalho. Aqui na Concórdia, se não houvesse todos os membros, muitos que estão aí conosco participando, se não houvesse os membros, o trabalho, ele com certeza pouco iria progredir. Mas porque existe pessoas, membros fiéis. É claro que nós formamos um time, nós somos uma equipe. Pastores e membros, nós somos uma equipe. Não podemos ver pastor como adversário e ao mesmo tempo os pastores não podem olhar para os membros como sendo adversários seus no ministério. Nós temos que parar com esse negócio de achar que um é adversário do outro. Nós não somos adversários, nós estamos no mesmo time. Nós jogamos do mesmo lado. O que nós precisamos é nos unir sempre. E sempre andar de mãos dadas juntos em oração, na pregação do Evangelho, na proclamação do amor desse Deus para todas as pessoas. Por que o trabalho subsiste ainda? Por causa de um povo que acredita nas promessas de Deus e quer levar essas promessas adiante. Imaginemos quando iniciou o trabalho aqui em 1904 oficialmente. Se os membros não acreditassem, se o povo não acreditasse na palavra de Deus, esse trabalho teria morrido lá. Mas por ser uma coisa de Deus, por ser uma missão de Deus, por ser o ato de Deus estar agindo nas pessoas, isso é que faz a diferença. O trabalho subsiste porque cristãos ofertam a vida, ofertam os bens, ofertam os dons e o dinheiro para continuar proclamando Cristo para todos. Muitos dizem que o Evangelho é de graça. Claro que eu vou falar para vocês de graça, mas alguém precisa bancar. Nós temos toda uma estrutura aqui, que o Eliseu e o Ivo esses dias falaram no culto, que hoje para montar todo um equipamento aqui de transmissão, precisamos pelo menos de 50 mil reais. Mas alguém tem que bancar. E são pessoas fiéis, pessoas honestas, pessoas que acreditam no projeto, acreditam em Deus, acreditam na transformação de vidas através do Espírito Santo. Então são essas pessoas que ofertam, que não se importam em tirar uma parte da sua renda e destinar ao trabalho da igreja, que não se importam em ofertar a sua vida, porque Deus não quer somente o seu dinheiro, Deus quer a sua vida em primeiro lugar. Os bens, todos os bens que possuímos, tudo deve servir para a honra e glória do Senhor. Mas a igreja, o trabalho subsiste, acima de tudo, porque a missão pertence a Deus. Isso é outra coisa que nós temos que compreender, crer e colocar na nossa mente, de que a missão não é minha, a missão não é de vocês. A missão de proclamar o Evangelho é de Deus. Mas Deus, ele utiliza, para que essa missão seja feita, ele utiliza pessoas. Ele chama pastores, ele chama líderes das congregações, ele chama todo o seu povo. Até a criança que recém-nascida, batizada, ela é chamada para essa missão de Deus, de pregar o Evangelho a todos os povos. Então,
É isso que nós precisamos nos conscientizar. A missão é de Deus. E é um privilégio meu, é um privilégio seu, Deus estar nos chamando, nos capacitando, nos dando força para levar este evangelho, essa missão adiante. Se Ele é o dono da missão, então nós podemos ter certeza de uma coisa: Ele não vai deixar sua missão morrer. E por isso Ele serve o seu povo com o perdão, que é o batismo diário, com a palavra e com a Santa Ceia. Ele sustenta o povo, Ele alimenta o povo, Ele deixa o povo dele forte, para que esse povo saia e proclame o seu evangelho, a sua missão. Que coisa fantástica! E ali que está a grande alegria para nós como cristãos. E isso precisa alegrar o nosso coração. Nós sendo pecadores, nós sendo fracos, com todas as nossas limitações, Deus nos capacita. Deus nos capacita para o seu trabalho, para a sua missão. Que privilégio poder trabalhar nesta missão. Que privilégio fazer parte desse trabalho da igreja. Eu faço parte da IELB desde 1987, 14 de novembro, no dia que eu fui batizado. Conheci a igreja luterana e desde lá faço parte dessa história. A minha história ainda é muito curta comparado com muitos aí que eu vi que colocaram 59 anos aí de vida dentro da igreja. Com certeza muitas outras pessoas têm muito mais, além de 59 anos, que estão conhecendo a igreja, trabalhando na igreja, ofertando e assim por diante. Então, irmãos, 117 anos de IELB no Brasil, 50 anos de IELB no estado de Rondônia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Que a nossa alma seja sempre grata ao Senhor. Que a nossa alma seja constante no seu louvor e no testemunho desta fé, que é maravilhosa, e podemos proclamar esta fé adiante, sempre com toda a fé, confiança e amor ao nosso Senhor. Que Deus assim nos guarde e nos preserve sempre firmes nesta, juntos como pastores, como membros, para nós juntos, de mãos dadas, continuar proclamando Cristo para todos e fazendo parte da missão que é de Deus. Amém. Irmãos, nós vamos neste momento falar com o nosso Deus em oração. Amado Deus, nós só temos motivos para agradecer. Agradecer porque a Tua palavra diz que todas as coisas que acontecem são para o nosso bem. Em outras palavras, tudo é bênção do Senhor. Tudo é bênção do Senhor. Obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado porque nós fomos chamados para esta missão maravilhosa do Senhor. Obrigado pelos 117 anos de história da IELB no Brasil. Obrigado pelas pessoas que o Senhor chamou, capacitou. Obrigado pelos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, que foram sempre fiéis ao Senhor, foram fiéis ao trabalho. Obrigado porque eles não desistiram, mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentaram, eles não desistiram, mas eles continuaram indo à frente, olhando para Jesus, lutando com todas as garras, com todas as forças que eles podiam,
usaram mesmo com todas as lamúrias e lamentações que eles poderiam levantar e alegar para não fazer o seu trabalho, mas eles não fizeram isso. Eles foram fortes, eles foram bravos, guerreiros, que o Senhor chamou. E hoje nós temos muito a agradecer. Não queremos esquecer de nenhum só de benefícios do Senhor, e por isso nós dizemos muito obrigado, Pai. Obrigado por esses 117 anos. Obrigado por cada hora, cada minuto, cada ano, cada mês vivido sob as tuas bênçãos. Hoje, nós somos chamados para a missão. Hoje, nós fomos chamados para continuar pregando, proclamando Cristo para todos. Dá-nos, Senhor, sempre muita coragem, dá-nos uma fé muito firme para não desanimarmos, mas para que nós também possamos lutar bravamente, como bravos soldados, levando Cristo para todas as nações. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque o Teu perdão, ele nos dá um novo ânimo de nós continuarmos, de nós prosseguirmos. Obrigado pela Santa Ceia, pelo batismo, que sempre fizeram parte do trabalho dessa igreja. Pai amado, nós assim nos rendemos aos Teus pés, louvamos o Senhor e entregamos em Tuas mãos todas as famílias luteranas, todas elas. E rogamos a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo mantenha essas famílias sempre unidas, firmes, fortes, na proclamação do Teu Evangelho. Mas também olhe pelas demais famílias que estão aqui agora participando desse momento devocional. Esteja dentro do lar, dentro do coração de cada um, para que nós não abandonemos a Tua palavra, para que nós não aceitemos as coisas deste século, deste mundo moderno que tenta mudar a Tua palavra e tenta enganar os seus próprios eleitos para que assim eles para eles se desviarem da fé. Mantenha estas famílias, Pai, unidas, sempre firmes, olhando para Jesus. Assim nós entregamos o nosso país, os enlutados, os enfermos, colocamos todos eles aos Teus cuidados, os desempregados, o nosso governo, nossas autoridades. Dê a eles a sabedoria do Teu Espírito para que, acima de tudo, busquem o bem do povo e também a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Sempre é muito bom contar com a participação e a presença. Que Deus esteja sempre guiando e consolando, fortalecendo o seu povo hoje e para todo sempre. Um grande abraço, né? Que Deus esteja com vocês. Vou deixar aí a bênção do Senhor cantada e depois também o último hino, para que vocês possam assim também sentirem-se abençoados pelo nosso Deus. Desculpa a bênção, nós vamos neste momento pronunciar sobre todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Irmãos, um forte beijo no coração, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até sábado à noite aí para o nosso culto às 19 horas.